Fatioli gosta de cinema? Gosto. Então prepare-se porque você vai se deliciar com essa série especial que nós preparamos para todos os nossos telespectadores nesta semana. É Rumo ao Oscar, nossa série de reportagens que estreia hoje e vai nos levar até a maior premiação do cinema mundial. A cerimônia já é no próximo domingo, dia 28. E aí, durante toda a semana, só está começando, hein? Nós vamos falar sobre os atores, as atrizes que concorrem a estatuetas polêmicas de Hollywood, os segredos dos diretores para contar a melhor história e emocionar a todos nós, emocionar o público, né? E o nosso condutor nessas viagens é o correspondente Fábio Borges, direto de Hollywood. Vamos ver. Uma das melhores sensações de ir ao cinema é esquecer que estamos sentados numa poltrona assistindo a um filme. Quando a ação na telona é boa, às vezes parece que deixamos de ser espectadores e começamos a fazer parte da história. Quem assistiu às produções que concorrem ao Oscar de melhor filme se emocionou. Foi possível ter a impressão de enfrentar a fúria da natureza com O Regresso. Sentir-se abandonado no espaço, com Perdido em Marte. Surprise. E de pegar carona para o mundo pós-apocalíptico em Mad Max, Estrada da Fúria. Essa sensação de fazer parte do filme acontece porque os diretores usam várias técnicas cinematográficas para fazer a gente sair um pouco da realidade e embarcar na magia do cinema. A cineasta brasileira Gabi Egito compara o trabalho dos diretores com o de leitores de livros, que imaginam os personagens, os ambientes e o ritmo da história. E principalmente vai decidir como essa história é contada pela câmera. Então ele vai definir os posicionamentos de câmera e os movimentos de câmera. Ao filmar o drama O Regresso, o diretor Alejandro Iñárritu escolheu movimentos de câmera específicos e também usou luz natural durante as gravações. Nós tínhamos poucas horas para filmar, em condições climáticas extremas. Então decidi fazer cenas longas, sem muitos cortes, com bastante precisão de movimento de câmera. Tudo foi muito ensaiado, porque sabíamos que só teríamos uma ou duas chances de filmar cada cena. Ao filmar no meio da natureza, o diretor ilustrou com mais fidelidade a história real de sobrevivência do explorador Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio. O cineasta Adam McKay também usou uma técnica ousada ao dirigir o filme A Grande Aposta, que também está na disputa do Oscar. Em algumas cenas, ele instruiu os atores a falarem olhando diretamente para a câmera. Adam McKay explica que usou a técnica para o espectador entender com facilidade a trama do filme. Em destaque, as operações complexas do mercado financeiro e imobiliário. É preciso fazer o possível para ajudar a contar uma história, especialmente uma história em que a fraude dos bancos é feita com terminologias muito chatas. Se você não entender essas palavras, você não vai entender as fraudes. A solução foi explicar. O uso da técnica também aproxima o público dos personagens. Isso cria uma relação com o espectador, porque a gente tenta incluí-lo no filme ao explicar a história. É algo interativo. Os diretores e roteiristas ainda se preocupam em definir quais serão os personagens que vão conduzir a trama. Em Spotlight, Segredos Revelados, inspirado numa história real sobre escândalos de pedofilia envolvendo padres da cidade de Boston, o cineasta Tom McCarthy escolheu o ponto de vista dos jornalistas que investigaram o caso. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? Os repórteres foram os primeiros a ouvir os relatos das vítimas. Alguns relatos são até hoje muito desagradáveis. Eu acho que o público consegue se comover por meio do olhar deles. 6% is 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. Os outros longas que também estão na disputa do Oscar de melhor filme são Ponte dos Espiões, uma história real sobre a Guerra Fria. We got a Soviet spy. O drama romântico Brooklyn, sobre uma imigrante irlandesa que vai morar em Nova York na década de 1950. E o comovente O Quarto de Jack. O filme fala de uma jovem que teve um filho enquanto era mantida refém por um sequestrador.
For 5 years, you made life in that small room, that prison, as nurturing and normal as you could. Entre os 8 filmes que disputam o Oscar, 5 também concorrem ao prêmio de melhor direção. Para a cineasta Gabi Egito, um filme só é bom quando a direção também é muito boa. O diretor é como se fosse um maestro, ele trabalha com outros profissionais, com outras áreas, então tem figurino, tem maquiagem, tem a fotografia, tem os atores e diversas outras coisas que ele coordena, e essas pessoas também são criativas e também colaboram criativamente. E na reportagem de amanhã, você vai conhecer os profissionais que trabalham atrás das câmeras para ajudar o diretor. Fábio Borges, de Hollywood, para o Rede TV News. Então tem muita coisa pela frente, porque essa série vai até sábado. A gente viu alguns dos favoritos, né? No filme tem um Regresso com Leonardo DiCaprio, que é um dos favoritos para ganhar melhor ator. E o diretor Alejandro Iñárritu, que já conquistou a estatueta no ano passado por Birdman como melhor diretor. Pode voltar esse ano. Muitas surpresas aí nesse Oscar, Fatioli. Excelente, hein?